Graça e paz. Vamos abrir a palavra em nome de Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 18. Aqui Jesus está dizendo algo acerca da sua igreja. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus revele a sua palavra ao nosso coração. Jesus está dizendo algo tremendo a respeito da sua igreja. Edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. O que é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é formada de pessoas que nasceram de novo em Cristo e nada mais. Como que Cristo edificou a sua igreja? Através da sua morte e ressurreição. A morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. A morte de Cristo é a nossa morte, e a ressurreição de Cristo também é a nossa ressurreição, porque a morte e a ressurreição de Cristo estão colocadas nas Escrituras num conteúdo para ser experimentado por cada um de nós. É um conteúdo compartilhado conosco. Cristo, com muito amor, nos atraiu para si na cruz. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Evangelho de João, capítulo 12, o verso 32. E fomos mortos em seu corpo na cruz. Estais mortos pelo corpo de Cristo. Romanos capítulo 7, verso 4. E fomos ressuscitados com Ele. Deus nos ressuscitou com Cristo. Efésios capítulo 2, o verso 6. E agora Cristo vive em nós. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, o verso 20. Foi assim que Cristo edificou a sua igreja. A igreja de Cristo é composta daqueles que creram, que morreram e ressuscitaram em Cristo. Crendo sua morte e ressurreição em Cristo, você vira igreja de Cristo. A velha criação morreu com Cristo na cruz. E na ressurreição de Cristo é o começo de uma nova raça, de uma nova criação. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A igreja de Cristo é formada de novas criaturas que se reúnem
em qualquer lugar, em o nome de Jesus. A Igreja de Cristo é real e renascida. A Igreja de Cristo pode ser um pequenino rebanho, mas se crer a regeneração, se crer a sua regeneração, é a igreja total de Cristo. Pode ser um grupinho insignificante, mas com Jesus no meio é abençoado, edificado e feliz. E tem mais: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Significa que Satanás não tem chance contra a igreja de Cristo. Assim, a igreja primitiva se reunia nas casas, nas ruas, nas cavernas, em qualquer lugar, e livre de sistemas corrompidos e corruptos. A Igreja de Cristo não depende de nada. Ela depende somente de Cristo. A Igreja de Cristo não precisa de política e nem de políticos para defendê-la. Quem defende a igreja é Cristo mesmo. E quando Cristo não defende a sua igreja, é porque Cristo está querendo o martírio da igreja mesmo. Muitos cristãos verdadeiros foram mortos por causa de Jesus. Ainda hoje, em alguns países, cristãos estão sendo mortos por causa de Jesus, por causa de Cristo. E no período chamado de grande tribulação, que ainda virá, muitos irão morrer por causa de Jesus Cristo. Então, quando Cristo quer o martírio da sua igreja, a gente vai para o martírio e ponto final. Conversa encerrada. A igreja de Cristo não precisa de nenhum poder deste mundo para se estabelecer. Ela só precisa de Cristo e do Evangelho. O Evangelho já é o poder de Deus. E isto basta para a igreja de Cristo. Baseado em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 10, vamos observar alguns traços marcantes da igreja de Cristo neste mundo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito
que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A Igreja de Cristo vive neste mundo pela palavra de Deus, sem buscar nenhuma relevância. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A primeira tentação de Jesus, sofrida por Jesus no deserto, era uma tentação para ser relevante. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Prova que você é o Filho de Deus, transformando pedras em pães. Em primeiro lugar, temos que considerar o seguinte: Jesus estava no deserto, longe dos holofotes, despercebido, no anonimato em relação ao mundo, sofrendo bastante a dureza do deserto, com fome e azucrinado pelo diabo. Ele estava num lugar chamado irrelevância, do ponto de vista do mundo. Não era um lugar notável. Do ponto de vista deste mundo, Jesus era uma pessoa não evoluída e fracassada. Dentro dessa situação de deserto, de irrelevância, surge o diabo provocando Jesus para se tornar relevante, importante, famoso, notável. Se tu és o Filho de Deus, então está na hora de arrebentar. Está na hora de mostrar o seu poder, o seu valor, a sua relevância. Você vai ser tudo isso. Você vai ser tudo isso depois que transformar pedras em pães. E Jesus poderia transformar pedras em pães. Fácil, fácil. Alguém disse numa entrevista que Deus só ferra a pessoa, mas o diabo não. Ele até dá umas dicas. Quem ferra as pessoas não é Deus, é o diabo. O diabo sim ferra as pessoas com as suas dicas. As dicas do diabo são todas
prontas para ferrar a pessoa. Ferrar a pessoa ainda mais do que ela já está. Aqui a dica do diabo para Jesus foi uma dica para se tornar famoso, importante por meios errados. Foi uma dica para transformar pedras em pães. Eu estou dizendo isto aqui porque esta mesma tentação e também as outras que ele tentou Jesus são as mesmas tentações que a igreja de Cristo sofre, que você sofre todo dia neste mundo. Então, irmãos, a dica do diabo foi para Jesus transformar pedras em pães. Ou seja, nos tornar relevantes diante do mundo por meios ilegítimos. Jesus estava com fome. A tentação foi mais forte ainda, porque ele estava com fome. No final da tentação, ele deu fome nele, ele estava com fome. Agora, transformar pedras em pães, quando isso não é a vontade de Deus, transformar pedras em pães quando não é a vontade de Deus, querer ser famoso, relevante e importante por meios ilegítimos, isso é pecado. É o pecado se manifestando. Portanto, o diabo tentou levar Jesus ao pecado. O diabo tentou levar Jesus ao pecado, fazer Jesus pecar, como ele fez com o casal no jardim. Jesus não poderia ser o homem do Calvário sendo o homem de Satanás. Sendo o homem de Satanás. Jesus disse para Satanás, Jesus disse ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da sua boca. Aqui está a nossa segurança. Jesus se apegou à palavra de Deus, à palavra dele mesmo. A igreja de Cristo se satisfaz apenas com a presença de Jesus e a singeleza do Evangelho. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo, no ponto mais alto, e disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, se jogue abaixo, e nada irá te acontecer, porque os teus anjos vão te pegar nos braços. Jesus disse ao diabo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A segunda tentação foi para Jesus sair do singelo, da singeleza do Evangelho para o espetacular. Cristo recusou sair da comunhão e também da palavra para fazer espetáculo.
O que você acha? Jesus vai pular do ponto mais alto. Não vai acontecer nada. Nada. Vai chegar lá embaixo, belezinha. Isso que é? Um espetáculo. Isso é um espetáculo. É chamar a atenção do mundo inteiro. Cristo recusou sair da comunhão. A comunhão é o melhor lugar. Ele se recusou sair da comunhão do Pai e também com o Espírito, porque o Espírito Santo também estava lá no deserto, porque o Espírito Santo foi quem levou Jesus para lá. Ele se recusou sair da palavra de Deus para fazer espetáculo religioso, para chamar a atenção do mundo para nós. Satanás convidou Jesus para sair da comunhão íntima para a badalação religiosa. Jesus não veio para ser super-homem espetaculoso e operando espetáculo. Ele veio para ser homem de carne e osso e sangue, sem deixar de ser Deus, para nos atrair a si, ao seu corpo na cruz. Não existe poder maior do que este. Jesus na cruz, nos atraindo para o seu corpo. A Igreja de Cristo anuncia a legítima pregação do Evangelho, que apresenta Cristo crucificado, com todos nós crucificados com Ele. A Igreja de Cristo quer comunhão com Ele. Aqui Jesus estava em oração e comunhão com o Pai e com o Espírito. O momento de Jesus era um momento de intimidade profunda com o Pai. Ele estava em um estado silencioso diante do Pai, desfrutando intensamente da sua presença. Você entra em estado silencioso diante do Pai, diante de Jesus, desfrutando intensamente a sua presença? Você já experimentou isto? A Igreja de Cristo foi chamada para esta comunhão preciosa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A igreja que tem comunhão com Ele é a igreja que adora o Senhor. A igreja que adora é aquela que quer ficar com Cristo. Quer ficar com Cristo. No Salmo 96, o verso 9, diz ali uma grande verdade acerca da nossa adoração. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Deus não precisa ser adorado para ser Deus. Ele é adorado
porque Ele é Deus. Deus não precisa da nossa adoração, nós é que precisamos adorá-lo, porque ao adorá-lo encontramos o significado da nossa vida. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Adoração não é misturada com pecado. Adoração acontece na beleza da santidade. Portanto, não é adoração misturada com pecado. Na adoração não se admite pecado. Na adoração não se admite profanação. Mas este tipo de adoração só é possível em Cristo. Cristo não apenas morreu por nós, mas também nos levou a morrer com Ele na cruz, nos libertando verdadeiramente do pecado. Depois disso, Deus o ressuscitou e nos ressuscitou juntamente com Ele. A partir da nossa ressurreição com Ele, Ele está em nós, vivendo a sua vida ressurreta, justa e santa. Só assim lhe prestaremos uma adoração verdadeira, santa e livre. Pecar jamais, adorar sempre. Embora essa comunhão não seja esporádica, limitada por horário, é necessário ter momentos específicos para torná-la ainda mais intensa. A nossa relação com Cristo é comparada com o casamento. O casal precisa ter momento íntimo, particular, um bate-papo só do casal, sem ninguém mais no meio. Muitos casais não se separam por razões sociais, morais e religiosas, mas não rola nada mais significativo entre eles. A intimidade é o ponto mais alto do casamento. A intimidade é o ponto mais alto do casamento. A mesma coisa acontece no relacionamento da igreja com Cristo. Quanto mais comunhão você tem com uma pessoa, mais você a ama e considera. Então, meu irmão, minha irmã, reserve um momento por dia para um bate-papo com Jesus. É pedir muito? Eu sei que César exige muito de você. Ele exige pelo menos entre 6 a 8 horas por dia para trabalhar. Tem gente que ainda tem que estudar. Além de trabalhar, ainda tem que estudar e fazer mais algumas coisas. Eu não estou colocando nenhum peso a mais. Estou querendo dizer o seguinte: onde Cristo entra na sua agenda? Qual é o lugar que Cristo ocupa na sua escala de prioridade? A pessoa de Cristo conquista absoluta prioridade e devoção no coração de um renascido. Se é renascido,
Eu creio que Cristo conquista absoluta prioridade e devoção no coração de um renascido. A Igreja de Cristo é também uma igreja despojada da ideia de poder. Aqui está uma coisa nojenta, nojenta demais, essa ideia de poder. A Igreja de Cristo é uma igreja que não almeja poder nenhum neste mundo. A Igreja de Cristo é uma igreja despojada dessa ideia de poder. A terceira tentação se baseia na seguinte proposta: o diabo transportou Jesus a um monte muito alto. Começou elevando, monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Eu acho que o do Brasil também, né? Ou não? Com Lula ou sem Lula? Depois disse: tudo isto te darei em troca de adoração. Aquele que é dono do trono do universo não veio a esta terra em busca de um trono, mas assumir um tronco tosco de madeira, no qual seria crucificado para salvar o mundo inteiro do pecado e do diabo. Ele não veio atrás de uma coroa de pedras preciosas, mas de espinhos que penetraram em sua cabeça por causa dos nossos pecados. Cristo morreu pelo pecador para levar o pecador a morrer com ele naquela cruz, como solução definitiva para o pecado, como solução para o pecado. Aquilo que os homens consideram de valor no reino de Deus não vale nada. Aquilo que é elevado para Satanás e para o mundo, Jesus deu as costas, porque não precisava desse poder para estabelecer o seu reino. A Igreja de Cristo não precisa de nenhum poder deste mundo para se estabelecer. O Evangelho de Jesus não precisa de nenhum poder deste mundo para se estabelecer, porque Ele é o poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Igreja de Cristo só precisa de Deus mesmo, de Cristo mesmo. E é este poder de Deus que faz a mensagem do Evangelho chegar ao coração do ser humano. Por isso que eu prego o Evangelho. Prego o Evangelho porque Deus mandou pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é a única mensagem que tem o poder de salvar o pecador. Eu prego o Evangelho porque eu não preciso fazer o Evangelho se estabelecer no coração da pessoa. Deus mesmo é que faz isto. O Evangelho é o poder de Deus. Então, a minha missão é anunciar o Evangelho, a tempo e a fora de tempo. E a pessoa vai ouvir o Evangelho. E o Evangelho tem o poder para se estabelecer no coração da pessoa que está ouvindo. Se for a vontade de Deus estabelecer o Evangelho aí.
O Evangelho não precisa de aparato de poder. Ele é o poder de Deus. A Igreja de Cristo não se preocupa em ser relevante, namoradinha do mundo, dos políticos. A Igreja de Cristo não fica desfilando nas passarelas dos palácios dos reis, atrás de poder. A Igreja de Cristo não se preocupa em ser importante, em ser relevante neste mundo, nem espetaculosa, e não necessita dos aparatos de poder deste mundo. A Igreja de Cristo se satisfaz em ser apenas a Igreja de Cristo. Não está bom? Você não está contente em ser apenas a Igreja de Cristo? Então, por meio da igreja, Deus expressa o seu poder salvador a este mundo. A igreja é o ninho do Espírito Santo e a vida de Cristo se manifesta nela. Não estou falando de Babilônia, não. Não estou falando dessa igreja que está aí, não, contaminada pelo pecado, não. Estou falando da igreja de Cristo, igreja renascida. Esta é o ninho do Espírito Santo e a vida de Cristo se manifesta nela. Você está julgando? Não estou julgando coisa nenhuma. Eu estou lendo o Evangelho, eu estou lendo a palavra e estou vendo que esta palavra não está conferindo com a Babilônia que está aí, com a prostituta que está aí. Sai dela, povo meu. Como é que o povo sai desse sistema religioso perverso que está aí? Ouvindo o Evangelho. É preciso pregar o Evangelho para as pessoas. Se você ama as pessoas, se você não ama, tudo bem. Tem mais uma coisa que a igreja de Cristo tem. A igreja de Cristo tem fraqueza. O forte da igreja é ser fraca. A fraqueza é uma característica da igreja de Cristo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Foi o que Paulo disse a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, verso 11. O fundamento que devemos nos apoiar é esse: morremos. O fundamento que devemos nos apoiar é esse: morremos. Eu morri com Cristo, porque a palavra de Deus disse, e eu creio. Eu creio que Deus me ressuscitou com Cristo, porque a palavra diz: nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses capítulo 2, verso 12. Eu ganhei a vida de Cristo na ressurreição, juntamente com Ele, porque a palavra está afirmando esta verdade. Vos deu vida juntamente com Ele. Colossenses capítulo 2, verso 13. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou em Cristo, participei da sua morte e ressurreição. Estou em Cristo, participo da sua morte, da sua ressurreição. Sou uma nova criatura. Sou a igreja de Deus. Eu sou a igreja de Deus. Jesus disse acerca da igreja assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou
no meio deles. Você vê? Jesus não deu valor a lugares. Não é lugar, é os que se reúnem em qualquer lugar, até debaixo da ponte, em qualquer lugar, em nome de Jesus, na dependência de Jesus, dependendo dele. Jesus vive em nós e dele nós dependemos.